Hey, eu voltei. Bom, esse vídeo ficou meio bagunçado, porque eu comecei a escrever ele em um dia e muitas coisas incrivelmente malucas aconteceram e eu só fui terminar ele hoje, tá? Então, finge que eu escrevi naquele dia. Vamos lá. Eu tava vendo um filme e lembrei de você. Nesse exato momento em que eu lembrei de você, olhei para o telefone e tinha uma mensagem tua, de minutos atrás. Curioso que você escreveu o tédio e a ansiedade. E isso referenciou justamente a cena do filme que me lembrou você. Ok, larguei o telefone e voltei a olhar o filme. A cena que me deparei foi a personagem sentada em uma cama. Então ela estica a mão e pega um chocolate bem grande, com o nome Cassiopeia. Nessa hora as conexões já foram mais longes. Outro filme, antigo, Escrito nas Estrelas, lembra? Provavelmente não, mas tem uma cena em que os dois estão sentados em um banco de frente para uma pista de patinação no gelo. Então ele fica observando o braço dela. E quando ela diz que as sardas são coisas dos ingleses, ele replica: não são só sardas. Se você prestar atenção, pode ver Cassiopeia, a constelação. Então, senta que lá vem história. Cassiopeia era a rainha da Etiópia, casada com Cefeu, conhecida por sua grande beleza, mas também sua falta de humildade e, por vezes, a arrogância. Então, certa vez, Cassiopeia ultrapassou os limites e ousou vangloriar-se, declarando que sua beleza era superior à de todas as Nereidas, as 50 ninfas do mar, filhas do antigo deus dos mares, Nereu. Isso provocou a ira de Poseidon, que prontamente resolveu enviar o monstro marinho Cetus para destruir a Etiópia. Cefeu e Cassiopeia buscaram a ajuda de um sábio oráculo, que disse a eles que a única forma de abrandar a ira dos deuses seria oferecer sua filha, Andrômeda, como sacrifício. Então, eles a amarraram a uma rocha na beira do mar e deixaram Andrômeda ali para que fosse morta pelo monstro marinho. Mas foi nessa hora que Perseu retornava de viagem e avistou a donzela acorrentada. Comovido por sua aflição e beleza, apaixonou-se. Libertou ela, derrotou o monstro marinho, transformando em pedra com a cabeça da Medusa que carregava consigo. Poseidon não aceitou muito bem o ocorrido e decidiu que Cassiopeia não poderia escapar sem uma punição. Então ele enviou a rainha aos céus e acorrentou ela, formando a constelação de Cassiopeia. Bom, a história de Cassiopeia é bastante direta. Fala sobre vaidade e arrogância, e como esses traços podem nos levar a cometer um erro que custe toda a eternidade. Mas foi então que me lembrei da história de Perseu. Então, continua sentada que lá vem mais história. Numa bela tarde de sol na Grécia Antiga, o rei Acrísio foi informado pelo oráculo local que um dia ele seria morto por seu neto. Aterrorizado, o rei mandou aprisionar sua filha, Danae, e afastou todos os seus pretendentes. Mas Zeus desejava muito Danae, e para ele nada era impossível. Então, disfarçou-se de uma chuva de ouro e invadiu a prisão. O resultado da união de Zeus e Danae foi justamente Perseu. Acrísio, então, apavorado, ordenou que mãe e filho fossem trancados em uma arca de madeira e jogados ao mar para que se afogassem. Mas Zeus novamente entrou em ação. Enviou ventos favoráveis, que sopraram a arca em segurança à costa, onde foram resgatados pelo rei local. Resumindo um pouco a história, Perseu cresceu forte e corajoso, recebeu assistência dos deuses para derrotar a terrível górgona Medusa, salvou sua mãe,
libertou Andrômeda da morte pelo monstro marinho, casou-se com ela, tiveram muitos filhos e viveram em paz. Mas não em paz para sempre. Em um fatídico dia de Jogos Atléticos, quando Perseu lançou seu disco, uma rajada de vento bastante incomum desviou a trajetória e levou o disco para muito longe, até atingir um velho, causando a sua morte. Curioso, mas o velho era justamente Acrísio, o avô de Perseu, e assim a antiga profecia se cumpria. O velho rei era então morto por seu neto. Então a gente se coloca a pensar sobre a vida. Um grande herói como Perseu, que poderia não ter sobrevivido ainda bebê, mas foi ajudado pelos deuses. Viveu uma vida justa e honrada, um corajoso herói que derrotou monstros e salvou vidas, dedicado pai e esposo. Mas havia uma profecia. Algo não muito agradável estava destinado a acontecer na vida de Perseu. E de fato aconteceu. Ele acabou tirando a vida do próprio avô. E se até grandes heróis têm certos eventos trágicos alinhados para acontecer, quem somos nós para julgar aqueles que, de certa forma, passaram por nossa vida e deixaram um machucado? Como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Cá entre nós, por vezes eu acredito que nós não temos muita escolha naqueles encontros mais marcantes da vida. Parece que, assim como a história de Perseu, eles estavam escritos para acontecer. E convenhamos, aqueles que nos machucam são sempre dolorosos, mas trazem uma lição de vida muito grande. Cabe sempre a nós não termos medo de encarar as lições e aprender aquilo que a vida deseja ensinar. Mas sabe quais são os grandes encontros que eu realmente acho incríveis? Os bons. Sim, aqueles que não estão em nossos planos, que acontecem como se fosse por acaso. E tantas vezes são tão curtos. Um abraço, uma conversa, uma troca de olhares. Mas são momentos que nos deixam uma boa impressão. Um momento de leveza. Como se naquele exato instante, tudo o que nossa alma precisasse era justamente aquele pequeno encontro. Incrível como todos os dias temos a capacidade de impactar a vida de tantas pessoas. Deixar um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto, um pequeno gesto de carinho. Nunca esqueça da leveza que carrega contigo, do brilho em teu olhar, da luz que emana desse teu sorriso. Tenha certeza, não precisa dizer sequer uma palavra para mudar o dia de alguém. E arrisco ir além. Consegue até mudar a trajetória de vida daqueles que têm a sorte de cruzar o teu caminho.